de um nome que é muito conhecido de todos por conta do caso que envolve Marielle Franco, a chegada de Rony Lessa, o assassino confesso da ex-vereadora do Rio de Janeiro, gerou um clima de tensão e muita preocupação no presídio de Tremembé, em São Paulo. De acordo com uma denúncia, o PCC teria ordenado a morte do ex-policial por ligação com milícias cariocas. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado enviou um ofício ao STF, Supremo Tribunal Federal, e outras autoridades pedindo a reavaliação da transferência para o Presídio Paulista. De acordo com o texto, a unidade de Tremembé não possui efetivo suficiente de policiais penais e a estrutura física onde Lessa está acomodado não oferece condições adequadas para garantir sua total segurança. O sindicato manifestou ainda preocupação com as seguranças dos próprios servidores do sistema prisional. Delegado Palumbo, nós falamos dessa facção criminosa que estaria insatisfeita com a indicação do coronel Melo Araújo, dizendo que poderia emitir um salve e vereadores ou candidatos à vereança não poderiam fazer campanha em determinadas comunidades. Agora, essa facção, inclusive, está insatisfeita com a ida de Rony Lessa para o presídio de Tremembé. O que está em jogo? Está em jogo a falta de vergonha do Estado, né? De não ter uma posição mais firme e tomar conta do que tem que tomar. Não é só Tremembé que não tem policial penal, não. A polícia penal, aliás, pouquíssimas pessoas falam da polícia penal, ela é responsável pelos presídios. Se não fosse esses policiais penais que ganham uma porcaria de salário, a situação já teria explodido. Porque a maioria desses policiais são extremamente experientes, sabem lidar com o ladrão, com o vagabundo, sabem conversar. Não é uma coisa muito tranquila você conversar com um preso numa cadeia com 1.500 presos. Você tem que ter uma expertise nisso. E se não fosse esses policiais penais, muito provavelmente nós nem saberíamos que ele corre risco de vida pelo PCC. Por que ele sabe? Porque esses policiais estão lá no chamado aquário. Para quem não sabe o que é aquário, é aquela parte redonda que fica dentro da cadeia que tem visão para as 4 alas. Geralmente é assim, pelo menos aqui em Pinheiros era assim. As pessoas não têm nem ideia do que é o fundão, quando você está lá no convívio com os presos, não sabe o que é pagar uma boia, que é você dar alimentação para o preso, não sabe que não é o policial que paga a boia, é o faxina. E quem é o faxina? O faxina é aquele preso eleito, entre aspas, pela população carcerária para fazer a distribuição de bandecos, que é a marmitinha que eles recebem. Então isso aí só demonstra a falência total do Estado. Quem manda nas cadeias é o PCC, não é o governo do Estado e muito menos o governo federal. Pois é, se essa informação se confirmar, né, Cristiano Beraldo, reforça justamente essa tese, né, que o PCC tem o controle total do sistema penitenciário, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Pois é, agora a gente vê uma eficiência no Tribunal do Crime que faz inveja à estrutura judiciária do Brasil. Eles identificam quem não segue as regras que eles mesmos estabelecem, já conseguem rapidamente capturar e aí determinam a morte. E posso dizer uma coisa? Esse aí vai ter dificuldade de se livrar dessa pena capital que recebeu. E sabe qual é a falta que ele vai fazer à sociedade brasileira? Absolutamente nenhuma. É um marginal assassino que não tem recuperação. Se sair de lá, vai matar de novo. Se sair de lá, vai comandar uma gangue de novo. Vai fazer o que ele sempre fez, porque só sabe fazer isso. Então, que o PCC cuide de um assunto que nós não veremos a estrutura penal brasileira tratar. Esse camarada aí está recebendo tratamento de estrela porque fez, depois que o seu parceiro lá, o Adriano, não sei das quantas, morreu num confronto com a polícia da Bahia, ele então fez o seu arranjo para fazer uma delação premiada para aliviar a sua barra. Que credibilidade tem esse marginal? Isso não vale absolutamente nada. Aí, de repente, o Rony Lessa falou isso, nossa senhora,
como se fosse a maior verdade do mundo. Você é um vagabundo, gente, pelo amor de Deus. É isso. Segundo as informações, segundo as denúncias, o PCC teria ordenado a morte de Rony Lessa, jurado Rony Lessa de morte por conta de ele ser um ex-policial, além de ter ligação com as milícias cariocas. Mota. Quem entende de segurança pública são os policiais. E quem entende de presídio, o delegado Palumbo já falou, são os policiais penais. É preciso ouvir o que eles têm a dizer. Mas eu acho que a primeira medida, também como disse o delegado Palumbo, é recuperar o controle do sistema prisional, porque é inadmissível que os nossos presídios funcionem de acordo com os desejos das facções. Pois é, agora, delegado Palumbo, como é que funciona esse presídio de Tremembé? Ele é considerado um presídio que reúne os mais conhecidos, os famosos, mas é um presídio de segurança máxima? Quais seriam os riscos de Rony Lessa estar ali naquele presídio? Que no banho de sol, possivelmente, outros detentos poderiam assassinar o Rony Lessa? Essa é a dinâmica? Quando você quer eliminar alguém dentro da prisão, as facções fazem isso? Funciona dessa maneira. Quando o detento chega no presídio, ele é entrevistado ali pelos policiais penais, pergunta se ele é faccionado e se ele pode entrar no convívio. O que é o convívio? É quando você é jogado para dentro das celas. Se ele pedir seguro, e esse é o termo, eles pedem seguro, claro que é um termo informal, ele é colocado numa cela afastada, onde às vezes tem banho de sol de 1 hora e pouca, mas eles não saem muito dessa cela, porque se sair na primeira rebelião, eles podem correr risco de morrer, não só em rebelião. A gente sabe que os presos acabam fazendo facas artesanais, eles matam e sem pudor nenhum, arrancam a cabeça, eles são extremamente cruel. Para lidar com esses presos não é fácil, por isso que a gente pede a valorização dos policiais penais. Eles estão num estado aqui em São Paulo, e não é culpa somente do atual governo, já vem se arrastando há décadas, em total falência. E o sistema só não explode por causa desses valentes policiais que sabem ali controlar a cadeia. Quando a gente vê policiais que não têm experiência nenhuma ou se corrompe, não sei, a gente vê presos saindo pelo túnel, pulando a grade numa penitenciária de segurança máxima onde não tem superlotação. E aqui em São Paulo os presídios estão lotados. É mais difícil ainda tomar conta. Quando se tem apenas um detento dentro de uma cela, é fácil. Mas quando se tem 30, 40, no Capão Redondo, onde eu trabalhei, tinha 200 presos, Caniato. 200. Não caberia nem 40 ali, mas estava lá, amontoado lá. E era um inferno tomar conta daquela cadeia ali. Pois é, Beraldo, o delegado Palumbo falou em falência, o Mota fez uma reflexão muito importante e várias pessoas questionando aqui quais são os desafios para o Estado retomar o controle dos presídios, das penitenciárias. Olha, eu certa vez me contaram que num presídio no Rio de Janeiro, com, se não me engano, 1.500 ou 2.000 presos, tinham 4 policiais penais desarmados. Porque eles, se tiverem armas, os detentos pegam as armas deles. Tem alguma coisa mais humilhante do que isso? Olha o papel que precisa desempenhar o policial penal. Ele fica nesse ambiente absolutamente dominado, não há dúvida disso. É dominado pelo criminoso, pelos criminosos que ali estão. Ele atua como um coadjuvante que vai ali tentando ficar com os pratinhos empinados para não cair nenhum e ele sobreviver. Cada dia que ele volta para casa é mais um dia que ele sobreviveu. Então, o que precisa acontecer para acabar com essa dinâmica? Primeira coisa, precisamos reconstruir as nossas prisões, porque a gente vive um faz de conta. As tais prisões federais de segurança máxima, que eram a referência de segurança no Brasil, já se mostraram uma fraude, porque aquelas 2 figuras fugiram, ficaram 50 dias rodando e só foram pegos porque tinham algum compromisso que impediu que eles saíssem do Brasil. Senão eles teriam ido para Bolívia, para Colômbia, sei lá para onde. Essas alturas já iam estar lá em, sei lá, em Macau, em algum país da África, algum lugar, eles iam estar escondidos. Então,
a gente precisa de prisão para valer, a gente precisa de presídio para valer. Porque quando você constrói prisões hoje, atendendo o que existe de mais moderno no mundo em termos de sistema carcerário, você permite que o policial penal exerça o seu papel de forma adequada, que ele não fique acuado no exercício da sua profissão. Então, esse sistema, Candiato, ele só tem solução se ele for refeito, porque do jeito que está, ele é propositalmente mantido para não dar certo. Pois é, mas se alguém fez e deu certo, não é impossível, né, Mota? Tivemos uma reflexão importante sobre a situação que envolve El Salvador. Agora, vem à tona também o debate sobre a privatização de presídios, né? Não é preciso, Candiato. A gente pode lembrar aqui de inúmeras coisas que a gente falou e que depois se tornaram realidade. Pequenas contribuições que a gente dá para a condução do Brasil. O nosso sistema prisional é um lixo, mas a ideia é essa mesma. Isso não é um acidente, isso é um projeto. Existe todo um ecossistema de ONGs, vocês vão lembrar de vários nomes, que pede benefícios e direitos para os criminosos, que reclama das condições medievais dos presídios brasileiros, reclamam do encarceramento em massa. É essa mesma turma que impede a construção de novos presídios. Se vocês duvidam do que eu estou dizendo, dá uma olhada no site da Pastoral Carcerária, na agenda deles. Primeiro item, nenhum centavo para a construção de novos presídios. Está escrito lá. Podem verificar nos outros sites das outras ONGs. Essa agenda é comum a todas elas. Como o Cristiano Beraldo uma vez disse aqui, só com uma única refinaria, o Estado brasileiro já gastou 100 bilhões de reais. Com esse dinheiro, nós reconstruímos todo o sistema prisional brasileiro. Todas as 700 mil vagas que existem hoje, a gente conseguiria dobrar esse número e tudo padrão ONU. O Estado brasileiro não faz isso porque não quer. O problema não é dinheiro, né, Beraldo? Não, definitivamente o problema não é dinheiro. Tem 7 bilhões de reais para comprar arroz da loja de queijo de Macapá. Você vai dizer que o problema agora é dinheiro? Aliás, essa refinaria que mencionou o Mota sequer está pronta. Esse dinheiro que escoa pelo ralo da corrupção, se bem empregado fosse, nós teríamos um Brasil muito diferente, um Brasil muito mais seguro, um Brasil onde marginal teria medo da justiça. Mas não, mantém-se esse sistema carcerário absolutamente fragilizado. Existe essa bancada de mais de 100 deputados, como disse o delegado Palumbo, que ficam ali defendendo a agenda de bandido. A gente vê essas cenas horrorosas de bandidos sendo tratados como pobres coitados, que vão à audiência de custódia tomar um suquinho de laranja, receber um abracinho nas costas, para que metade vá embora. Essa é a estatística que a gente tem. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vontade. E aí a gente tem que se perguntar, se a vontade não existe, é porque existe um sistema que fatura e fatura alto com a criminalidade. Existe um sistema que tem muito voto com a criminalidade, como tem com o MST. Uma coisa está conectada na outra. O narco-estado que a gente viu a Venezuela se transformar, no Brasil a gente não está muito longe, não. As conexões do crime com o universo político são assustadoras, assustadoras. E o mais interessante é que a gente vê os protagonistas desses laços ilegais serem eleitos e reeleitos, e a mesma população que fica aí chorando e reclamando pelos cantos, vivendo uma vida de quinta categoria, sobrevivendo ao invés de viver, eles é que vão lá e dão um voto em troca de R$50, um saquinho de cimento, uma consulta médica e por aí vai. Como é que você vai mudar o Brasil dessa forma? Pois é, né, delegado Palumbo? Há o interesse de muita gente que as coisas fiquem rigorosamente do jeito que estão, né? Parece que tem muita gente que fatura com o Estado todo bagunçado, não é isso? Inclusive o crime organizado adora, eles que mandam na cadeia, eles fazem o que quer.
Eles mandam um recado e se não cumprir, corta a cabeça de quem não cumprir. Então, para eles estão em resort, estão nadando de braçada, como a gente costuma dizer. Estão fazendo o que quer. E isso aí não é um problema só do estado de São Paulo, não. São em todos os estados. Os presos fazem o que quer, porque aqui tem tanto defensor de bandido que chega a ser nojento. É desgastante você ficar lutando, indo atrás do crime, muitas vezes correndo risco, trocando tiro. Aí vai para a audiência de custódia, como bem lembrou o Beraldo, e a juíza resolve colocar um casaquinho no preso e pedir para diminuir o ar-condicionado, porque está muito frio, e ele estava ali com aquela carinha de coitadinho. É engraçado, né? Quando chega na frente de um juiz, é um gatinho, né? Mas quando está aí fora, é uma hiena demoníaca. Pois é, Mota, só para fechar esse assunto, trazendo inclusive as reflexões do delegado Palumbo e do Beraldo, tem muita gente que se interessa e fatura muito com essa situação desorganizada, com a criminalidade em alta, fazendo um paralelo, por exemplo, com a atuação de muitas ONGs na região amazônica. Poxa, tem ONG que defende a preservação do meio ambiente há 35, 40 anos, sabe? Não fizeram nada por aquela população do Amazonas. E a gente observa a mesma posição de muitos ongueiros que militam pelos direitos humanos aqui nas principais cidades do país. Mas qual foram as contribuições deles até aqui? A gente não sabe. Olha, eu vou dar uma pista para quem quiser descobrir. Escolha a sua ONG favorita, aquela que te irrita sempre, defendendo os direitos dos bandidos, dos criminosos, protestando contra o encarceramento em massa, defendendo a saidinha. Vá no site dela, vá lá no item transparência e veja de onde vem o dinheiro que ela recebe. Talvez, só talvez, você ache que descubra que ela recebe vários milhões de dólares por ano da Open Society Foundations, do bilionário progressista George Soros, um dos responsáveis nos Estados Unidos pela eleição de promotores, de ativistas progressistas que fizeram coisas parecidas com o que aconteceu em São Francisco.